Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pastelaria Pai e Filhos. O delicioso pastel de feira em um só lugar. Pastéis montados e fritos na hora com os melhores recheios produzidos diariamente. E variados salgados fritos o tempo todo. Venha saborear nossas delícias. Pastelaria Pai e Filhos. Aberto de terça a sábado a partir das 7 da manhã até as 22. Na Rua Figueira, 1280, Jardim Santa Rita. Telefone 999256244. Pastelaria Pai e Filhos. Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 4333546875. Venha pra Ótica Jane. Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Ponto de Vista Podcast, nesta segunda-feira, mais uma entrevista muito legal para vocês, tá bom? Queridos, compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí, faça com que esse testemunho também, o testemunho de hoje, que é um testemunho forte, chegue a mais pessoas, tá bom? Que o Senhor possa abençoar aí esta segunda-feira, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus. E hoje, nós aí com o nosso amado e querido irmão, pastor, joga lá a tela lá, coloca o nome dele na tela, pastor Rodrigo Almeida da ADEMAC, Londrina. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor, Júlio, tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Muito Maravilha. feliz de estar aqui com você hoje, viu? Tá aí, alegria nossa, querido, obrigado por ter recebido aí, aceito o nosso convite. Com certeza. É um prazer muito grande estar recebendo o irmão aqui conosco, né? Sim. Pastor Rodrigo, conta para nós, vamos lá. O pessoal do Ponto de Vista sabe que nós trabalhamos com variedades aqui e a gente fala sobre vários assuntos, mas o pessoal tem gostado muito dos testemunhos de vida, e eu sei que você tem um testemunho de vida muito, muito forte, né, que o Senhor fez na sua vida. Sim, com certeza. Você nasceu no lar evangélico, não? Não, eu não nasci num lar evangélico, pastor. Isso é um ponto que, até quando eu testemunho em algum lugar, eu sempre procuro, durante o testemunho, alertar os pais. Que eu cresci num lar sem instrução espiritual, religiosa nenhuma. Zero. Meu pai, inclusive, apesar de não ser altamente envolvido, mas ele frequentava a maçonaria. E eu vim de uma família de um bom poder aquisitivo, então a única preocupação que a minha família tinha era trabalhar, ganhar dinheiro, viajar e ter uma vida boa. Nunca tive instrução nenhuma de igreja, nenhuma. Entendi. Você está com quantos anos, pastor? Eu estou com 40. 40 anos. Fiz agora, esse ano, de 7/7. E como é que foi assim, a sua trajetória, a sua infância? Você disse que não teve instrução nenhuma religiosa, mas como é que foi assim? Você sempre teve a vida assim, bem à vontade? Sempre bem à vontade. Meu pai sempre teve uma ideia
de que os filhos tinham que fazer o que os pais pudessem dar condição de fazer. Sempre. Então, eu aprendi a dirigir carro muito cedo. 13, 14 anos de idade eu já dirigia. Com 15 anos eu lembro que eu já saía com o carro para a noite. Eu podia beber na frente do meu pai. Com 18 anos eu já fumava na frente do meu pai. Sempre muito liberal. Entre outras coisas, nas questões íntimas, pessoais, sempre dentro de casa, meu pai promoveu muito isso. Não, você tem 14, tem 15, você já é grande, você já tem que... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, você já tem que procurar desenvolver esse lado aí mesmo. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Dinheiro está aqui, cheque em branco está aqui. Festa à vontade. Você tem que viver a vida, que a vida é isso mesmo. Sempre pregou isso para vocês e ensinou sempre. Vocês dessa forma. E meu pai me ensinava sempre. Eu sei que é um erro dele, né? Pela ignorância também. Apesar da minha avó ser evangélica, minha avó era presbiteriana. Meu pai dizia assim: você é o que você tem no bolso. Se você não tem nada no bolso, você não é nada. E eu cresci com essa convicção na minha cabeça. Que eu tinha que correr atrás, tinha que trabalhar, eu tinha que ser alguém na vida. E que se eu não tivesse dinheiro, eu não ia ser ninguém. Mas quando eu me deparei com o Evangelho, e a gente descobre que é completamente diferente. Completamente diferente. Eu comecei a fumar cigarro com 12, 13 anos na escola. Fumava cigarro escondido. Acredito que com... Você fumava escondido, mas se o seu pai soubesse também, provavelmente não ia dar nada. Uma vez fui pego fumando na escola. Chamaram lá, de coordenação chamou meu pai e minha mãe lá. Eu lembro até hoje, estava na sala da diretora sentado, esperando. Aquele frio na barriga. Pensei, eu vou morrer hoje, né? E meu pai e a mãe chegou lá na diretoria, o cigarro que eu estava fumando, eles pegaram, apagaram e colocaram dentro do envelope, mostraram para eles assim. Eles ficaram muito bravos, deixaram de castigo, que não era idade para aquilo, tudo, enfim. Mas, assim, eu sei que do lar que eu vim, dos pais, dos meus amigos que tinham a mesma visão, o que os nossos pais pensavam? É melhor deixar ele perto fazendo o que quer do que eu tentar impedir e ele tentar fazer as coisas longe. Então, Entendi. Conta pra mim o que você tá fazendo, filho. Pai, tô usando droga. Então vamos conversar sobre isso aí, mas não tinha uma política repressora. Obviamente que não era assim uma festa, né? Às vezes as pessoas estão pensando isso, ouvindo isso. Meu pai não queria que os filhos bebessem, não queria que os filhos usassem droga, claro que não. Mas essas coisas foram acontecendo e a maneira de lidar é a maneira que eu acredito que o pai e a mãe dele lidou com ele. Que ele também veio de uma família que tinha muitas condições, tudo era à vontade, era Deus dará, e vamos tratar as coisas no diálogo e as coisas fazem parte da vida, né? Entendi. E aí, como é que foi desenvolvendo isso daí e aonde chegou? Qual o ponto que te levou para mais longe de Deus ainda? Na verdade, assim, vou contar um pouco o resumo inicial. Como eu já disse, com 12, 13 anos eu fui aprendendo a fumar. Com 15 eu já estava bebendo, saindo de carro, indo para balada. Aí com 15 também eu comecei a fumar maconha. Uma coisa vai puxando a outra. Sim. Mas é só de brincadeira e tal. Com 15 anos eu tive uma experiência espiritual. Eu fiz um acampamento de igreja lá em Assis, onde eu morava. Eu sou natural de Assis, São Paulo. O pessoal chamava de Eu Fui. Porque quando você ia nesse acampamento, quando você voltava com a camiseta escrita Eu Fui. Uhum. E era da Igreja Católica Carismática. Apesar, né, das convicções da Igreja Católica, era um acampamento que trazia, sim, uma experiência, um primeiro contato espiritual incrível. Nesse acampamento, nasceu algo dentro de mim, eu tive um despertar. E aí eu vim para Londrina estudar aqui. Eu fumava e bebia muito esporadicamente, e de vez em quando fumava maconha. Aí meu pai veio morar em Londrina e depois, em seguida, meu pai faleceu. Meu pai faleceu novo, meu pai faleceu com 49 anos.
Eu tinha 18 anos eu tinha. E aí que a minha vida degringolou. Igual você perguntou, e quando que foi que o negócio afundou? Aí foi nessa época. Porque daí minha mãe morava em São Paulo, ela veio morar aqui em Londrina, mas eu e meu irmão ficamos morando sozinhos. Nós abrimos uma padaria para começar a nossa vida. Trabalhava 18 horas por dia. Padaria não é fácil. Era terrível. Começamos a nossa vida assim. Mas aí eu comecei a ir para o fundo do poço, né? Eu tive essa experiência em Assis. Aí eu vim para cá. O diabo, ele vai acompanhando a sua trajetória e quando parece que você vai dar um passo bom, ele entra em desespero e já tenta te levar para o ruim de novo. Então, quando eu voltei para cá, eu fui fazer faculdade de administração. E no primeiro ano de faculdade de administração, inclusive na faculdade de administração que eu conheci o Carlinhos Mardegan. Meu Deus. No primeiro ano de administração. Quando o negócio estava ruim, aí você conhece o Mardegan. Aí o negócio ficou feio. Aí ficou feio. Aí eu conheci o Mardegan e outros amigos também que eram da pesada na época. Aí eu fui conhecer... Corta para mim, Felipe. Vou fazer um adendo aqui, né? Um abraço, Carlinhos. Que Deus te abençoe. Ainda bem que Deus, ele proporciona essas coisas para nós, né, Rodrigo? Com certeza. Espero que ele assista depois. Aí, sim, vamos mandar para ele. Porque o Carlinhos é uma figura, é um amado irmão. E aí na faculdade eu conheci uma turma da pesada. E ali eu tive contato com drogas químicas, né? E até então eu só fumava maconha. Ali eu conheci o crack, lança-perfume, cocaína, êxtase, aí o negócio ficou pesado. E aí naquela turma ali eu fui entrando de cabeça. Quando eu fiz o primeiro ano de administração, meu pai era vivo. E aí meu pai faleceu. Eu tive que trancar a faculdade, que nós perdemos tudo, ficamos sem condição nenhuma. E começamos a vida com a padaria, eu e meu irmão. E ali o negócio foi afundando. Afundando. Só que eu costumo sempre falar assim, ó, uma coisa que eu acho interessante. Eu me identifico bastante com a figura de José na Bíblia. Sim. José, ele era muito protegido e apadrinhado pelo pai dele, né? Sim. Ele vivia debaixo das asas do pai. Eu até falo que eu fazia como José, eu era o dedo duro dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tenho 40, o do meio tem 44, o mais velho tem 46. Eu era aquele que ficava rodeando eles para contar as coisas pro meu pai. Igualzinho José. Para José crescer e enfrentar o processo, Deus teve que separar ele do pai dele. E eu tenho essa convicção também. Foi o momento mais duro, mais triste, mais difícil da minha vida, perder meu pai, porque ele era um grande amigo meu. Tenho, né, um amor assim incomparável pelo meu pai. Era um grande amigo mesmo. Mas o Senhor teve que me separar dele, para que realmente eu fosse ao fundo do poço, literalmente ao fundo do poço, como José foi, para que o Senhor verdadeiramente entrasse na minha vida para começar o processo de Deus. Então eu comecei, depois de um tempo que meu pai faleceu, eu fiquei um tempo com a padaria, meu irmão formou em farmácia, foi embora, e eu comecei a fazer faculdade de Direito, na Unopar aqui. No primeiro ano da faculdade de Direito, no final do primeiro semestre, eu recebi um convitinho. É aquele livro 30 Dias com Propósito, Rick Warren, acho que é. Sim. Tem um folhetinho assim, ó, que é a miniatura desse livro. E dentro desse folhetinho tinha uma frase que falava: você sabe por que você existe? Você sabe qual é o seu propósito aqui? E eu estava numa fase muito pesada no primeiro ano da faculdade. Muito pesada mesmo. De usar a droga todos os dias, num ritmo alucinante. Fumava maconha indo para a faculdade, cheirava no intervalo. Fumava maconha indo embora. E como é que é esse negócio, pastor Rodrigo? Porque, assim, eu estou fazendo faculdade de teologia agora. Não fumo, não bebo. E eu espero que continue assim. Não, eu digo, cara, eu tenho que fazer trabalho, tem 300 livros para ler, tem que, tem que devocional, tem igreja, tem trabalho, tem a casa, né, que eu sou viúvo, eu tenho que ser dono de casa, eu sou pai e mãe, e eu não dou conta quase, eu sei se afundando na droga e aquele negócio todo, como é que faz? Mas o senhor já me alcançou no primeiro semestre, eu acredito que eu consegui fazer a faculdade, viu? Porque se ele não tivesse me alcançado, eu acho que no final do primeiro ano eu teria abandonado. No final do segundo semestre. Porque quando acabou o primeiro semestre da faculdade é muito básico e não tem muito a ver ainda com o curso de Direito. É desenvolvimento de literatura,
introdução ao português, umas coisas bem simples. E quando acabou o primeiro semestre, era uma época de muita rave aqui em Londrina, uma época que tinha muita festa rave. E eu tomava muito comprimido. E vendia também comprimido. Comprava 5, 10 mil comprimidos e vendia para os outros, para poder ter dinheiro para fazer festa e poder ter comprimido à vontade para usar. Foi uma fase bem forte do êxtase mesmo. Tomava 10 comprimidos numa noite, 15, negócio horrível. Meu Deus. Eu sei que não tem glória nenhuma falar de mim, a glória é toda de Deus, mas a glória é do poder que o Senhor tem para fazer milagre na nossa vida. É importante mesmo dar testemunho, porque o testemunho liberta e cura pessoas. E muitas pessoas na época ainda falaram, não é possível que o Rodrigo conseguiu se libertar dessa treva sem ser internado. Foi verdadeiramente uma libertação, uma transformação pela força do braço forte de Deus, sabe? Você já se considerava um dependente químico? Ah, com certeza. Pastor, eu fiquei em torno de uns 10 anos sem ficar nenhum único dia sem usar droga. Meu Deus. Eu usava todos os dias, domingo a domingo. E eu, às vezes, eu acordava em depressão, triste, eu falava, meu Deus, eu preciso de um fôlego, eu preciso dormir, eu preciso respirar. E eu cuidava da padaria, trabalhava muito. De noite eu precisava dormir para descansar. Eu falava, não, hoje eu não vou usar, hoje eu vou tomar um ar. Eu não conseguia. Fechava a padaria, aquela euforia, é euforia espiritual. É de dentro, você treme, você passa mal. Eu, por exemplo, eu ia pra boate, assim, eu chegava na boate, eu pedia 1 litro de vodka, eu estourava ele assim, eu bebia praticamente ele em 2 goles. No gargalo? No gargalo, o litro inteiro, quente, pra dar aquela acalmada, assim, com droga já. Aí eu chamava o 2º litro e ia administrando ele durante a noite. Tinha algo espiritual sendo alimentado. E é isso que aprisiona as pessoas nisso aí. Às vezes elas pensam também, eu vou procurar um psiquiatra, vou tomar um remédio, vai resolver. Não vai. Não vai. Minha mãe pensou isso, porque ela não tinha conhecimento espiritual. Eu fiz psiquiatra, eu tomei remédios, eu ficava pior. Em vez de eu ficar melhor, eu ficava pior. Deixa eu virar um pouquinho aqui a posição. Em vez de eu ficar melhor, eu ficava pior. E essa transformação que a pessoa precisa na vida dela, não é só a droga, não, né? A bebida, a mentira, a pornografia. Eu conheço pessoas que conseguiram se libertar de tudo, estão há muitos anos dentro da igreja, mas são escravas da pornografia. E a pornografia está destruindo a vida da pessoa, está destruindo o casamento. Eu não preciso nem falar, né, na minha vida lá atrás, que está incluído tudo. Sim. Está incluído tudo. Eu atendi um jovem há pouco tempo atrás e eu falei para ele, olha, o vício da pornografia é semelhante ao vício da droga. Ele causa a mesma sensação. E se você entrar nisso, cara, vai ser difícil para você se libertar depois. Claro que Deus liberta, né? Tudo de todos, né? Mas a pessoa que tem o vício da pornografia, ela tem... porque a pornografia dá aquelas sensações, né? Aquelas, né? E graças a Deus o jovem se libertou. É um aprisionamento. É um aprisionamento. É um aprisionamento. É a mesma coisa que a droga. Pastor, se eu perguntar, eu posso ficar olhando aqui ou eu tenho que olhar ali? Não, fica à vontade. Aqui nós estamos batendo papo, fica tranquilo. E... esqueci onde eu estava. Você estava falando de pessoas que você conhece com vício de pornografia até hoje e tal. E então, devido àquela frequência que eu tinha, das festas, de tudo, normalmente quando eu ia para uma festa rave, eu tomava muito comprimido. E o êxtase, ele libera no seu cérebro toda a carga, todo o estoque que você tem de endorfina, que é, vamos dizer assim, é o que gera a sensação de prazer no cérebro humano. Num único comprimido descarrega tudo. E diz a ciência que demora até 3 dias para isso se recompor. E você tomava 10? Tomava 10. É lógico que nos outros comprimidos já não tinha praticamente efeito químico mais, eu acho que era uma dependência mais assim mesmo, né? Porque já não tinha mais o que manifestar. Aí só tirava meu sono, praticamente. Mas chegava de manhã e eu estava numa depressão profunda. Terrível. Eu tinha vontade de se matar. Eu sempre acordava chorando no pós-festa. Acordava na cama, abria assim o olho, assim, aquela angústia, aquela tristeza, um negócio terrível. Aí eu lembro que eu já começava a chorar. Eu falava, meu Deus, eu não quero mais isso, que vontade de morrer. Prefiro morrer que continuar vivendo assim. Você tinha quantos anos nessa época?
18, logo depois que meu pai morreu. Não, 19, 2004. Eu tinha 22. A fase das raves pesadas foi 2004. Solteiro. Aí eu fui assim, 2004, 2005, 2006 eu entrei na faculdade. No primeiro semestre da faculdade, voltando lá atrás no nosso assunto, eu estava numa batida violenta de uso, de venda, de tudo. E, inclusive, o Senhor me deu muito livramento de ser preso, porque eu vendia como uma brincadeira. Eu queria ter dinheiro para gastar e ter comprimido para tomar. Mas isso não é uma brincadeira, isso é sério. E um dia foi um investigador da polícia na minha padaria e falou: Rodrigo, eu estou acompanhando você faz um tempo já. Se eu te pegar e te jogar lá dentro do sistema, você não vai aguentar. Você vai acabar com a tua vida. Falou: eu já sei tudo seu. Seu pai, o nome é tal, sua mãe é tal. Seu pai nasceu em tal lugar, sua mãe em tal lugar. O cara sabia tudo. Eu tenho seguido você indo para a faculdade. Ele falou: a hora que eu quiser te prender, eu estou prontinho. Ele falou, difícil isso, hein? Ele falou: larga dessa vida, que depois que eu te jogar lá dentro, você nunca mais vai ser igual. E foi um mover de Deus, porque um tempo antes, uns 3 meses antes, uns amigos de Maringá tinham sido presos pela Polícia Federal. E tinha muitas conversas degravadas comigo, eu escapei no livramento de Deus. O advogado foi lá na minha casa me avisar: Rodrigo, aconteceu isso, você está achando que é brincadeira. 3 meses depois, vai o policial na minha padaria. Aí nesse dia eu acordei. Eu lembro que eu estava ainda com um tanto de comprimido em casa, eu fui e levei para um amigo, falei: Tó, vai que você achar melhor, eu vou parar. Não quero mais. Vai dar ruim isso aqui. Meu Deus. Vai dar ruim. E aí chegou no final do primeiro semestre da faculdade, eu estava tendo muita depressão, tristeza e angústia. Aí um dia eu catei esse livrinho. Tinha um amigo da sala que era nascido e crescido dentro da igreja. Ele era da comunidade Shalom. Sim. E ele me deu esse livrinho. E eu lembro que eu acordei naquela tristeza enorme, angústia. Eu abri o livrinho e eu olhei assim. E eu li aquelas 2 frases. Por que você existe? Qual o propósito da sua vida aqui? E eu falei: por que eu estou nessa situação? Eu acho que tem alguma coisa a mais para mim. E eu peguei e liguei para ele. É o João, o nome dele. É amigo meu até hoje. Falei: João, que dia que tem a reunião da igreja? Ele falou: Rodrigão, vai ter... Eu acho que era no dia, acho que era uma quarta-feira. Ele falou: vai ter uma reunião hoje à noite. Falei: eu quero ir com você. Ô, louco, Rodrigão. Todo mundo tinha medo, é o cara mais louco da sala. O povo tinha medo até de falar comigo. Aí ele falou: rapaz, não acredito, você vai comigo? Eu falei: eu vou com você hoje. E peguei e fui. Lembro até hoje, eu cheguei lá, o pastor Vanderlei, que inclusive acho que ele é envolvido com tem aquela reunião pastoral, não tem todos os pastores todo mês? Ah, sim, do conselho. Do conselho, eu acho que o Vanderlei é um deles lá. Uhum. E eu lembro que até hoje ele perguntou assim para mim: Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Eu falei: pastor, eu cansei. Ele falou: graças a Deus. Porque tem gente que demora uma vida inteira para cansar às vezes. Que bom que você cansou cedo. Eu nunca esqueço dessa frase. Ele falou: que bom que você cansou cedo. Você fez a melhor opção, a melhor escolha. E aí aconteceu tudo muito rápido, Júlio. Muito rápido. Foi assim, eu entrei de cabeça na igreja e eu comecei a ler a Bíblia. 24 horas eu lia a Bíblia em casa, eu lia a Bíblia na padaria, eu lia a Bíblia na faculdade, que eu fazia faculdade à noite, eu trabalhava padaria o dia inteiro e a faculdade à noite. E fui entrando de cabeça, com uns 5, 6 meses eu já era líder do grupo de jovens lá. Eita. Estava de cabeça, até os amigos tiravam sarro, chamavam de pastor. Eu lembro que quando eu cheguei, todo mundo brincava e chamava eu de pastor. Olha para você ver, ó, o poder da palavra. Todos profetizavam sobre a minha vida. E eu não sabia nem orar. Às vezes acabava a reunião dos jovens, o pastor falava: o Rodrigo vai orar hoje. Eu falava: meu Deus do céu, o pastor está fazendo isso comigo. Eu falava: eu não sei orar, pastor. Ele falava: sabe, não, pelo amor de Deus. Eu quase morria, eu ficava roxo. Eu falava: não consigo, pastor, não consigo. Não dá para mim, não. Ele: faz uma oração simples aí. Do mesmo jeito que eu encorajo as pessoas hoje, sabe? É igual amigo meu novo convertido, o pastor falou para ele: vai orar, ele botou a mão no cabelo e falou: Vixe Maria.
Quando eu fui para a igreja, eu tinha muito esse. Nossa Senhora! Tinha muito. Todo mundo pegava no meu pé. Nossa, o quê? Não, nada. Não é nossa, não, é sua. Falava assim. Ai. E o novo convertido, existe até uma fala que diz, né, que o novo convertido, por pelo menos 1 ano, ele tem que ser preso numa jaula, né? Porque o novo convertido, ele é louco, ele é alucinado, né? E ele não quer alcançar pessoas. O novo convertido, ele quer abrir a cabeça da pessoa. Quer colocar lá dentro. Ele quer colocar Jesus lá dentro. E ela tem que entender. Então... Cara, é bom demais, experimenta. Pega, come. E o engraçado é que eu era tido como tão doido que quando eu fui para a igreja, pessoas começaram a ir lá no grupo de jovens porque elas queriam ver se era verdade que eu estava na igreja. As pessoas falavam, não é possível que o Rodrigo foi para a igreja. Eu não acredito nisso. E eu preciso ir lá ver. Começou a ir algumas pessoas que conheciam da vida doida para ver se é verdade que eu estava lá na igreja. As pessoas falaram, não é possível. E na faculdade, como é que era? Porque você mudou o comportamento. Completamente. 6 meses, de repente o maluco tá... Foi a férias tá do pastorzinho. Foi o férias do primeiro semestre. Quando eu voltei no segundo semestre, eu tinha começado uma nova vida, eu era outra pessoa. E aí era aquela luta, né? As pessoas, os amigos da faculdade iam na porta da sala pedir droga pra mim. Rodrigo, vem cá. Sai aqui um pouquinho. Eu saía lá, o que foi? Você não tem, porque todo dia a faculdade eu levava no bolso, às vezes na hora do banheiro eu distribuía pro povo. Você tem alguma coisa aí? Falava, não, irmão, eu mudei. Tô seguindo outro caminho. Não quero mais isso pra mim. E eu levei a sério. Eu fui rígido. O processo que o Senhor tem na nossa vida depende de nós darmos o primeiro passo. Mas o segundo passo é você realmente estar decidido e ter disciplina nisso. Muitas pessoas vão, aceitam a Jesus e depois somem e culpam o Senhor. Mas o que a gente não pode esquecer é que a parcela de culpa e a necessidade de mudança está em nós. Nós abrimos a porta para o Senhor mudar, mas depende totalmente de nós a transformação. Nós nunca vamos ser transformados sentados esperando. Tem pessoas que vêm no culto, o pastor Agapito faz aquele apelo dele que é irresistível. Você vai lá na frente, aceita Jesus, aí você fala, amanhã eu vou acordar e tudo vai ter acontecido, tudo vai ter se transformado. E não é assim, né? Não é assim que as coisas acontecem. É um processo. Né? É um processo. E aí eu entrei de cabeça na igreja. Foi maravilhoso, tive um envolvimento lá incrível. Mas é interessante, pastor. Pode continuar, tranquilo? Fica à vontade, vamos lá. Existe uma diferença e um espaço muito grande entre aceitar Jesus e se converter. Sim. E é um processo de transformação longo e árduo. Longo e árduo. E quando você aceita Jesus, é igualzinho Paulo, né? Paulo aceitou, se transformou, foi curado da cegueira, mas todo mundo desconfiava dele, né? Sim. Os caras falavam, não, esse cara aqui não. Olha o Paulo chegando aqui, ele falava, não, pelo amor de Deus, esse cara tava matando os crentes até esses dias. Vai lá, Ananias, orar por ele. vai lá, Ananias, orar por ele. Eu vou nada, se eu for lá, ele vai me matar. Não, mas quem tá mandando você ir lá sou eu. E depois você vai lendo na história de Paulo, ele era rejeitado nos lugares onde ele ia. E a gente passa por esse processo. Sim. Porque eu já tinha ficado tantos anos decepcionando a família, os amigos, todo mundo, que demora para as pessoas confiarem em você. E tem muita gente que durante esse processo de transformação, cura e libertação, começa a enfrentar essa rejeição e desiste. E quando você está determinado, nada pode parar a sua decisão. É ou não é? Sim. Quando você se propõe a fazer algo na sua vida, em qualquer área da sua vida, quando você está decidido, você faz. Por isso que tem sempre aquelas frases na internet motivadoras, né? Vai lá e faz. E é. Porque o Senhor também, Ele fala na palavra dele, né? Pedir-se-vos-á, dar-se-vos-á, bater, se abrirá, né? Buscará, encontrará. Existe a necessidade da determinação.
como eu sempre fui uma pessoa de muita opinião, muita ousadia, eu fui atropelando tudo. Por isso que às vezes a pessoa precisa, muitas das vezes, de uma internação numa clínica. Porque, na verdade, ela precisa se reconstituir nas suas ideias, emocionalmente, psicologicamente, não só espiritualmente. Mas eu sempre fui daquele cara assim, tá, você fala isso de mim, beleza, mas eu tenho a minha opinião sobre mim. Então eu fui passando por cima dessas dificuldades. Fui passando por cima. Fui ignorando a rejeição, a família não confiava, não acreditava, isso é só um fogo de palha, isso é só um momento. Mas eu sabia o que estava acontecendo entre eu e Deus. E sua mãe? Minha mãe sofreu muito comigo, muito, muito. Eu lembro de vezes que eu estava dentro do quarto trancado usando droga. Ela batia na porta e chorava. Minha mãe foi uma guerreira, foi uma guerreira. E eu abria a porta, às vezes ela sentava comigo e a gente chorava junto. E eu falava, mãe, eu quero morrer. Muito triste isso, né? Eu falava, deixa eu usar até morrer. Deixa, eu quero usar até morrer. Diversas vezes, pastor Júlio, eu comprava droga e eu falava, hoje eu quero usar até ter uma overdose, eu quero acabar com isso logo. Eu pegava e comprava uma quantidade bem grande, assim, tipo 10, 20 gramas de cocaína pura. Falava, vou matar ela em 1 hora. Porque se eu paro meu coração, eu morro. Eu fazia isso sempre e não morria. Deus tinha um propósito em mim. Deus tinha um propósito. E o interessante não tem explicação mesmo, né? Porque nós temos desde que Jesus deixou a herança do Espírito Santo para nós temos além da nossa convicção. Mesmo na época que eu estava perdido, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para mim. Sem ter tido nenhum tipo de experiência, contato, instrução com isso. Mas eu comecei a entender, porque havia a voz do Espírito Santo que já falava comigo. E eu falava, não vou morrer porque Deus tem um propósito. Eu comecei a entender, estou tentando morrer, não vou conseguir. Eu tentei ter overdose um monte de vezes. Tinha pessoas que normalmente saíam comigo, elas não saíam mais. Elas saíam comigo um dia, aí elas não saíam mais. Elas falavam, não vou sair com esse cara mais, porque esse cara é doido, eu vou acabar morrendo. Igual o Carlinhos Mardegan. Carlinhos, você saiu com ele uma vez, eu não queria sair duas, não. Sabe, esse cara, na próxima, ele deixou no meio do caminho. Esse cara é muito doido demais. Você saiu muito com o Carlinhos? Algumas vezes, hein? Eu peguei a fase pesada do Carlinhos. E eu vou falar pra você, chegar a ser engraçado, hein? Ele ia pra boate, daí você pode perguntar pra ele vai contar. Quem era mais doido? Não, o Carlinhos, sem sombra de dúvida. O Carlinhos, ele botava muito medo porque ele gostava de arma. Você imagina a mistura de arma com cocaína? Você não andava armado? Não. Já tive um revólver, já que era do meu pai, mas logo quando eu descobri ele, minha mãe, a namorada que eu tinha na época, sumiu com ele. Ficaram com medo disso aí. Não pode. Depois eu tentei pegar ele de novo, depois a outra namorada que eu tive, que é a minha esposa hoje, também ajudou minha mãe a sumir com isso aí. Porque eu era daqueles, igual o Carlinhos, assim, o risco de atirar em alguém era muito grande. Completamente maluco. O Carlinhos, a gente discutia na pista da boate, ele sacava a arma. Colocar na minha cara, assim. Abre a boca, abre a boca. O Carlinhos era muito doido. Quando ele ia pra boate, ele levava uma arma na frente e uma atrás, porque daí o cara ia dar geral nele, ele entregava a arma. Ele falava, não. Já sabiam que ele andava armado, toda segurança. A maioria era policial da boate. Então o Carlinhos chegava e ele já entregava a arma dele. Chegava, ó, tá aqui. Ele tinha outra atrás. Os caras já não davam geral nele, ele não gostava que relava nele. E aí lá dentro da boate ele aterrorizava dentro da pista. Já tinha outra. Ele tava com a outra na mão. Eu lembro até hoje a pistola dele chamava Millennium, estava escrito no cano dela, assim. Meu Deus do céu. Às vezes a gente brigava, um dia nós brigamos dentro do carro. Ele parou lá no centro, largou eu na frente da casa de um amigo. Ele falou, vou largar você na rua agora. Eu falei, não, calma, peraí, não é assim. Desce do meu carro. Desce, toma. Aí ele parou na frente da casa do Toninho. Eu lembro até hoje, ali na Paranaguá. Desce! Aí eu desci e liguei o Toninho, pelo amor de Deus, tô aqui na frente. Aí foi embora pra casa, eu morava na Santos Dumont. Toninho, tá bom, eu vou levar você embora. Meu Deus do céu. Uma situação. E aí, Júlio? Eu fiquei uns anos na igreja. E aí vem aquele risco também de outra coisa que eu acho muito importante falar aqui. Sobre relacionamentos perigosos, doentios. Eu tinha uma namorada, quando eu aceitei a Jesus, nós fomos para a igreja juntos. Na verdade, ela já ia nos cultos da IPI.
E eu comecei a ir na Shalom, depois a gente começou a ir na IPI, na Shalom, até que nós começamos a frequentar só a Shalom, que daí nós dois juntos éramos líderes de jovem. Namorei muitos anos, acho que uns 4, 5 anos, não lembro. Mas era um relacionamento o tempo todo perigoso. Sim. Cheio de muitos ciúmes, de muita desconfiança. Nós carregamos muita bagagem do passado nesse relacionamento. E eu estou dando esse testemunho aqui, às vezes tem pessoas aí que precisam ouvir isso. Porque tem muita gente dentro da igreja que fica presa em relacionamento, achando que ela precisa ficar presa naquele relacionamento. E eu vou dizer uma coisa para você, se o relacionamento não é bom hoje, ele vai ser pior amanhã. E aí tem pessoas que falam assim, não, é ruim agora namorando, mas a hora que casar melhora. É tóxico, né? É tóxico, essa é a palavra exata. Você fala, não vai melhorar. Os problemas que você tem no namoro, quando você casar, eles vão se potencializar. Eles vão piorar 30 vezes. E era um relacionamento muito complicado. O que aconteceu no final? Foi pirando. Muita briga, muito desentendimento. Até que ela falou assim, eu vou terminar e vou embora. Inclusive ela mora fora do país hoje. Eu vou terminar e vou embora. E era um relacionamento que eu era muito preso nele. Aquilo foi como uma morte para mim. Mas eu estava tão preso naquela necessidade de eu explodir de novo, que eu pirei e entreguei o ministério. Meu Deus. Ela já começou a balançar na liderança do ministério comigo, começou a pisar na bola. Ela arrumou um trabalho que ela viajava muito, eu acho até que ela dava umas pisadas também durante essas viagens, que muita coisa foi acontecendo. E eu cheguei no pastor e falei, pastor, tá aqui, ó. Estou entregando a liderança. Tinha acabado de chegar um pastor novo ali na Shalom, que veio de Maringá, e é o pastor lá até hoje. Pastor Alexandre, muito querido. Conheço ele. Muito querido. A benção. Lembro até hoje, ele me ligou e falou, Rodrigo, vem aqui, eu quero conversar com você. E eu fui lá na sala dele conversar com ele. Eu entrei na sala dele e ele falou, o que está acontecendo? Eu não brinco com Deus, Júlio. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Sim. Tem gente que gosta de viver na igreja enganando a Deus. Ninguém engana a Deus. Eu sou 8 ou 80 mesmo. Ou eu sou ou eu não sou. Quando eu era louco, eu era assim também. Eu era doido de tudo ou não era. Eu falei, não vou ficar na igreja. Que eu conhecia pessoas do louvor, pessoas disso, daquilo, que tinham uma vida da igreja e tinham uma vida oculta lá fora. Tocava no domingo na igreja, mas no sábado à noite estava na boate, bebendo até 6 horas da manhã. E eu falava, não, eu não aceito isso. Saía do culto de jovem para boate. Fui lá e falei, pastor Alexandre, pastor, está aqui, estou entregando o ministério. Não quero mais ser líder de jovem. Eu lembro até hoje, ele falou, Rodrigo, por que você está entregando? Eu falei, porque eu quero desviar. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero. Eu fui bem franco. Quero desviar. What? Eu falei, eu quero. O pastor tomou um choque. Ele falou, mas Rodrigo, você tem um histórico terrível. Quando você veio para a igreja, todo mundo fala para mim aí, você era um cara doido. Você não acha isso perigoso? Ligou para minha mãe ligou para ele, minha mãe ficou desesperada. Eu falei, pastor, eu quero. Eu lembro até hoje, o dia que eu fui entregar o ministério para ele, eu falei, ó, a pasta está aqui, a chave da igreja que eu tenho está aqui. Eu já tenho festa para hoje à noite. Já comprei até a droga. Misericórdia. Ele falou, meu Deus do céu, Rodrigo, você está ficando louco. Eu falei, pastor, eu quero voltar para o mundo, eu não quero mais ficar aqui. Sabe por que acontece isso, Júlio? Eu ainda não tinha passado pela conversão genuína. Muitas pessoas fizeram isso, né? Nós conhecemos desde pastores conhecidos, cantores conhecidos, pessoas que tiveram um período intenso dentro da igreja e de repente tiveram uma queda brusca, né? Por quê? Porque não tivemos ainda aquela conversão genuína. Eu não entendi ainda, eu não tinha entendido ainda. Eu não entendi não, né? Sangue de Jesus tem poder. Eu não tinha entendido ainda a necessidade que eu tinha e a minha dependência de Deus. Eu entreguei o ministério e desviei. Naquele dia mesmo eu lembro que eu saí, fui pra boate, fiquei maluco. Eu acordei dentro do carro, 9 horas da manhã, eu estava com o carro em cima da calçada, encostado num muro. Tinha 300 ligações no celular. Eu falei, meu Deus do céu, o primeiro dia que eu saí já queimei a largada. Falei, nossa, o que eu estou fazendo? Eu falei, não, calma, Rodrigo, mantenha a calma. Semana que vem você sai de novo, você vai conseguir controlar isso. Sabe o que você faz? Olha o diabo. Sai com os irmãos da igreja que estão desviados, que estão dentro da igreja e estão saindo de vez em quando, que você vai estar com uma galerinha melhor.
Diabo te convencendo, né? De que pode. Vai mais light. Vai mais light. Eu sempre falo que na entrada do inferno tem aquela plaquinha, né? Não dá nada, não. E tá lotado de gente entrando por ela. Não dá nada, vamos com calma. Não é bem assim, tá bom. Comecei a sair. No período dos 3 meses, Júlio, eu tava afundado de novo. Eu já não conseguia mais sair pra boate, mais daí. Eu já tava ficando só no apartamento de novo. Chegava usando droga 24 horas de novo, 24 horas. E isso era o último semestre da faculdade. Comecei a faltar. Falei, meu Deus do céu. Não conseguia ir para aula. Sempre virava à noite, assombrado, virava à noite. Tinha colocado gente para trabalhar na padaria, eu já não estava conseguindo mais ir lá. Você falou uma palavra aí agora, assombrado. Você tinha perturbações? Tinha. Alucinação? Todo mundo que entra num certo nível da droga tem. E eu vou dizer mais para você, ela não é psíquica, não, ela é espiritual. É real mesmo. Ela é real, Júlio. Ela é real porque você vê, você ouve, você até conversa. É muito real. O chão estrala lá, o chão estrala aqui, a porta bate lá. O diabo senta na cadeira e fica rindo de você. E ele senta e fala, o cara lá tá passando mal. Olha como ele tá louco. Meu Deus. Você vê. Você escuta a voz, é uma perturbação sem igual. Sem igual. Meu Deus. Você encosta, você olha embaixo da porta, você vê o passo, o pé indo para lá e para cá, não tem ninguém. A sombra vai, volta. Você encosta na porta, você escuta falando do outro lado, você abre, não tem ninguém. É terrível. Meu pai. E é assim que o cara pira, viu? O cara pira de fazer uma cagada, pular de um prédio e tal. O cara chega num ponto que aquilo ali amedronta ele de tal maneira que ele tenta fugir e faz uma loucura. Você morava em casa ou apartamento? Apartamento. Morava com a minha mãe. Quando eu desviei, ainda morava com a minha mãe. Só que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Quando eu desviei, eu voltei a sair, né? Voltei a frequentar os lugares também de novo do mundo. E um dia eu fui num bar, inclusive acho que existe até hoje ali na Paranaguá, chama Varanda, na esquininha ali. Uhum. E eu lembro até hoje que toda hora eu estava lá dentro, eu ia no carro para usar cocaína. Voltava. Olha, isso é tão forte hoje que eu tenho vergonha de falar de tão forte que é a diferença do mundo que eu vivo e que eu estava. Eu ia lá no carro, usava droga e voltava. E a Flávia, que é a minha esposa hoje, ela tinha feito faculdade comigo no primeiro ano. Nós tivemos até um certo... um affair, né, que fala no mundo de hoje aí, no primeiro ano da faculdade. Depois ela mudou de faculdade e nós não se vimos mais. Ela começou a fazer direito contigo? Comigo. Então. A gente se conheceu no primeiro ano de direito. Aí no terceiro semestre ela mudou de universidade, depois ela acabou parando. E no último ano ia até formatura. Ela era amiga de todo mundo da sala. E aí eu fui no Varanda, nesse bar. E numa dessas vezes que eu fui no carro cheirar cocaína e voltei, ela estava na calçada, fumando um cigarro. Ela fumava e bebia, não usava droga. Ela me parou e falou, ô Rodrigo, o que você está indo fazer lá no carro, cara? Eu falei, oxe, não é nada minha. Há anos que eu não vejo ela, o que ela tá vindo me dar dura aí, né? Tá me dando dura até hoje. Eu falei, rapaz do céu, mas que ousada. Eu falei, não interessa, não tô indo fazer nada lá não. Ela falou, eu tô vendo, viu o que você tá indo lá no carro fazer, você pode parar. Eu falei, meu pai do céu, naquela hora eu já passei até mal, já estragou a minha pira. Apaixonou já. É. Aí fui lá dentro, sentei, fiquei bebendo lá. Aí eu lembro que eu fui embora, cheguei em casa de madrugada. Você não orou assim, meu Deus, eu quero essa mulher mandando em mim o resto da vida. Eu tava desviado. Deus ouve, hein? Deus ouve. Aí eu cheguei em casa, tinha MSN naquela época, né? Sim. Todo mundo ficava nesse MSN, né? Você é antigo, hein? Nossa. Aí eu cheguei em casa, eu fui na MSN e fui procurar se eu tinha ela. E eu achei ela na MSN. E daí naquela época tinha uma manha, que às vezes a pessoa estava inativa. Você excluía e adicionava ela de novo. A pessoa recebia uma notificação e tal. Eu lembro que eu excluí, adicionei, ela apareceu online. Comecei a conversar com ela. E aí falei que vamos sair, vamos conversar e tal. E ela começou a falar, não, olha, eu na verdade estou começando a frequentar a igreja.
Ela falou, tô indo na... Como que chamava? Tarde da Esperança, no Espaço Esperança, Pastor Messias? Sim. Toda terça. É. Lá no Espaço Esperança tinha Tarde da Esperança, né? Sim. Ela falou, tô indo na igreja, eu tô indo na Tarde da Esperança. Você tava na igreja? Daí eu contei tudo pra ela, ela falou, meu, você tava na igreja? O que você tá fazendo aqui, cara? Como assim? Ela falou, não, você vai voltar aí na igreja. Eu vou levar você na igreja, você vai comigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tô doido pra achar alguém pra sair beber comigo, ela quer que eu vou pra igreja com ela. Eu falei, não, eu quero só alguém pra beber, né? Não, você vai pra igreja, você precisa voltar pra igreja. E fomos se conversando. Aí eu marcava de ir com ela. Às vezes tinha aquela meia hora com Jesus também, meia hora com Jesus na Metodista. Metodista, ali na frente do bosque. Do ali. Dom, né? Na época era o Dom. Isso, Dom. O Dom e o Rony. É, o Rony. O Rony. Aí, de vez em quando ela me ligava e falava, vou na meia hora com Jesus. O Binho Almeida também participava lá direto dessa tarde. Aí ela falou assim, eu vou pegar você aí, a gente vai na meia hora com Jesus. Eu combinava e dava balão. Normalmente eu tava, porque eu tinha desviado, tava me drogando direto. E fomos conversando, começamos a se relacionar. Aí fizemos uma viagem para Águas de São Pedro, eu, ela e várias amigas dela. Não tinha nada ainda. Fomos da viagem, não aconteceu nada na viagem, voltamos da viagem. Quando nós voltamos da viagem, nós tínhamos se descoberto. E começamos a namorar. E aí começamos a namorar, a Flávia engravidou. E aí eu dei um clique. Falei, meu pai foi um paizão para mim. Eu não quero ser uma vergonha pro meu filho. E eu fiz um propósito. Eu falei para ela assim, Flávia... Você começa a namorar com a Flávia, você continuou usando droga. Eu dei trabalho para a Flávia. Até ela engravidar. Quando ela estava grávida, eu ainda fiquei um período, ainda acho que uns 2, 3 meses, dando trabalho. Bastante trabalho, tá? Ela ia na porta da minha casa, eu não deixava ela entrar, brigava, xingava, ofendia ela. Ela sofreu, tadinha. Mas eu estava completamente dominado, né? Completamente. Eu sempre falo, pastor Júlio, a recaída, ela é 10 vezes pior que a caída. Ela é muito perigosa. Porque o diabo, ele tentou conquistar você uma vez. Quando ele vai ter outra chance, ele vai vir para... Ele não quer perder a segunda chance, ele quer te matar. Ele fala, vou matar esse cara, agora eu mato esse cara. E então eu fiz um propósito. Eu falei, até... Que é o meu filho mais velho hoje, Rodrigo Filho, inclusive, tem meu nome. Ele falei, até o Rodrigo Filho nascer, eu vou parar com tudo. Mas quando deu um 4º ou 5º mês de gravidez, eu parei. Larguei cigarro, bebida, droga, tudo. Parei. E é engraçado que no começo desse processo, eu e a Flávia, eu parei de beber e tudo, ainda estava fumando. A gente começou a ir na igreja, começamos a se envolver rápido na igreja. A gente ia sexta-feira no monte orar fumando. Eita. A gente parava na entrada do monte, pagava o cigarro, subia o monte orar. Mas é o processo de Deus. Eu lembro do testemunho do Raimundos lá, né? Do Rodolfo. Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes. Que ele falou que ele lia a Bíblia fumando, beck. Porque a palavra vai entrando, ela te transforma e o Espírito Santo te convence. Não, eu sempre falo, não existe convencimento se não for pelo Espírito Santo de Deus. A única voz que vai te convencer, vai te libertar, curar, salvar, transformar, é a voz do Espírito Santo de Deus. Minha mãe ficou 29 anos falando comigo. Eu não ouvi ela. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, eu fui transformado. A voz do Espírito Santo, ela te constrange, ela te faz sentir amor, as lágrimas rolam, o coração se transforma. É incrível, né? Aleluia. Eu ia para o culto todo domingo, na Shalom com a Flávia, eu só chorava. As pessoas iam lá no fundo me abraçar. Tá tudo bem? O que aconteceu hoje? Não falava nada, só quero chorar. Porque eu sentia que o amor dele me constrangia, que com tudo que eu tinha feito eu estava ali, eu estava me sentindo amado. Não tem nada que alcança, mas não tem nada que não... A única coisa que alcança a vida da pessoa é o amor de Deus. Ela não vai ser transformada pela correção, pela briga, pela exigência, pela imposição. A pessoa vai ser transformada pela voz do Espírito Santo e pelo amor de Deus. É só assim que ela é transformada. Não adianta você querer impor para a pessoa que chegou na igreja que ela tem que usar tal roupa, que ela tem que mudar esse costume, que ela tem que fazer isso. Ela vai embora, ela não vai conseguir.
A religião não adianta querer impor mesmo, não, porque não vai. Não o vai. sistema da igreja não vai mudar a pessoa. Não vai mudar a pessoa. Não vai mudar a pessoa. E aí, rapidamente, como a Flávia engravidou, nós entramos de cabeça na igreja, nós não tínhamos nada daí, porque daí eu tinha entregado a padaria para minha mãe cuidar, porque eu tinha despirocado. Estava doido. Aí, quando eu fui voltando, minha mãe falou, Tó, vou te devolver a padaria agora. A Flávia veio morar comigo grávida. A gente morava num quarto na casa da minha mãe. Não tinha um pardal para dar água. A gente juntava moeda, ela trabalhava no Água-Ativa. A gente pegava o salário dela para comer. E passou um tempo, eu comecei a ficar mal. Ela largou o trabalho para cuidar de mim. A gente literalmente vivia de migalhas. Eu lembro que eu juntava moedinha assim, ó, ia no mercado, comprava 2 pão. Falava para a mulher, você pode desmanchar essa bandeja de salsicha que eu só posso levar 2? Ela separava 2 salsichas. Você pega 2 fatias de queijo? 2. Chegava no caixa, faltava 30 centavos, o moço do caixa ficava com dó. Falava, não, tá bom. Deixa, pode levar. E assim foi o processo. Hoje eu sei o porquê, mas naquela época eu não sabia. Mas essa construção da minha educação, de que o homem só é o que tinha dinheiro no bolso, me levou a passar por um processo muito duro de falta de dinheiro. Por quê? Porque o Senhor queria falar comigo, né? Você é o que eu acho que você é. Você não é o que você tem no bolso. Você não é o que você tem. Porque isso não é nada, isso não vai entrar no céu. Isso para mim não é nada. Você é o que o Senhor acha que você é. E então eu e a Flávia passamos por um processo muito, Júlio, mas muito difícil. Muito. Tudo que você pensar que pode passar de ruim, eu e a Flávia passamos. A gente foi morar no quarto na casa da minha mãe, depois minha mãe devolveu a padaria pra gente começar. Aí nós fomos morar numa edícula no fundo da padaria, uma edícula minúscula, banheiro sem piso, com cano na parede, sem box, quarto sem piso, era tudo junto, assim, sala, cozinha, aí tinha um banheiro no meio e um quadrado que era um quarto, era uma edícula de 30 metros quadrados. Quando chovia, saía água pelas tomadas. Você, a Flávia e o Rodrigo Filho? E o Rodrigo Filho. Quando chovia, nós saíamos correndo desligar as coisas. Começou a chover, Rodrigo, corre! Aí desliga as coisas da tomada. Que daí começava a chover, começava a sair água pela tomada. Se tivesse alguma coisa ligada, começava a dar curto, saía fogo. Nossa, aí embolorava armário, embolorava a parede, embolorava a roupa. Meu Deus do céu. Só que daí a padaria começou a ser motivo de muita discórdia, porque a padaria é muito sofrido. Eu já estava lá há muitos anos, e tudo que eu tinha passado lá dentro não era bom. Eu acho que isso refletia. E aí foi, até que eu falei, eu vou vender ela. Aí a padaria já estava mal. Eu tive uma época muito boa de padaria, depois ela já não estava valendo mais nada. Eu vendi ela a preço de nada. Você conseguiu formar na faculdade? Consegui, eu acabei a faculdade. Mas eu entreguei o TCC, mas eu não colei grau. Por quê? Porque eu estava mal. Não consegui. A Flávia foi, com os meus amigos eu não consegui. Você acredita nisso? Ela participou da formatura, você não foi? Eu não fui. Você acredita? De tão louco que eu estava. Terrível, né? Uhum. E aí, nesse período da padaria, daí eu lembro que até hoje que um cara foi lá e falou assim pra mim, eu tava com a padaria anunciada pra vender. Eu lembro que eu pedia na época 150 mil. Um cara entrou na padaria, parou no balcão e falou assim, ó, você tá vendendo aqui? Tô. Eu compro ela. Quanto você paga? Ele falou 60 mil. Eu falei, ó, cadê os 60 mil? Ele falou, tá ali no carro. Eu falei, como assim? Tá ali no carro, tá numa caixinha de sapato. Eu falei, vai lá pegar os 60 mil que a padaria é tua. O cara foi correndo lá no carro, voltou, colocou a caixinha de sapato em cima do balcão, assim, ó. Tá aqui, ó. Eu falei, senta aqui no caixa, que eu vou lá dentro contar. Ele sentou no caixa, eu fui lá dentro. Abri a caixinha de sapato, contei. Certinho. Voltei com a caixinha de sapato debaixo do braço. Dei a chave da gaveta do caixa pra ele. Falei, até o dinheiro que tá aí dentro fica pra você de presente. Padaria é tua, tô indo embora. Lembro até hoje, a padaria fechava às 8, era umas 7h20 da noite. Falei, você já pode fechar ela hoje, é tua. Cheguei em casa, a gente estava preocupado, que era o nosso sustento, ao mesmo tempo feliz que a gente estava se libertando de algo que estava torturando a gente. Mas aí eu fiquei totalmente descalço, né?
Eu estava trabalhando no escritório de advocacia, mas eu não tinha OAB. Mas trabalhando duro, correndo atrás, e eu me virava aqui, me virava ali. Mas como eu estava passando pelo processo da moenda, quando você está passando pelo período da moenda de Deus, você pode arrumar 6 empregos, vai faltar dinheiro. Você pode ganhar 1 milhão de presentes, você vai gastar ele sem você perceber. Quando você está passando pelo processo de Deus, não tem o que fazer. Você tem que passar pelo processo de Deus. E quando você tem muita coisa a ser tirada de dentro de você, você vai passar. Não tem o que fazer. Eu até posso ler um versículo? Pode, vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro ele agora. Tá aí, pessoal, enquanto o irmão Rodrigo, o pastor Rodrigo procura o versículo ali, tá? Nós já estamos indo para o final, mas esse aí é o testemunho tremendo da vida dele, do que Deus fez na vida dele, tá bom? E você que está acompanhando aí, quantas pessoas precisam ouvir esse testemunho de vida que Deus fez na vida dele? Então compartilha com mais alguém, tá bom? Seja um agente missionário nessa obra de evangelização, através do canal Deus Vivo Web TV, através do programa Ponto de Vista. Compartilha com mais alguém. Vamos lá, pastor? Vamos. Deuteronômio 8:2. Vamos ler, a gente já vai encerrar. E diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos. E olha o que diz agora: para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Eu aprendi que, durante o processo da moenda de Deus para transformar a nossa vida, é como se fosse uma fruta, e Deus torce para ver qual que é o sabor do suco que sai dela, se esse suco é doce ou amargo. Igual quando você briga com um amigo, você foi amigo de uma pessoa a vida inteira, o dia que vocês bate boca, ela fala coisas para você que você não imaginava que ela falaria, mas é o que estava guardado dentro dela a respeito de você. Meu Deus. Então, quando o Senhor te leva para o deserto, para te provar, para te humilhar, para saber o que está dentro do seu coração, é quando Ele vai tirar o suco ruim que está dentro de você, para que você verdadeiramente venha a se transformar e nascer de novo, para você dar bons frutos. Então, quando o Senhor briga, te humilha, te decepciona, muitas das vezes o que você faz? Você blasfema. O que a mulher de Jó falou para Jó? Morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E nessas horas, muitas vezes, as pessoas desistem da caminhada de Deus, que ela fala, é muito difícil andar com Deus. Estou sendo humilhado, não fala isso? Pastor, estou sendo tão humilhado. Aí você fala para a pessoa, então você está passando pelo processo de Deus, porque está na palavra do Senhor, que seria assim. E essa transformação, essa humilhação, essa tortura mental, psicológica que você passa, é para que tudo de ruim que está dentro de você saia. Porque nessas horas que o Senhor te provar verdadeiramente, Ele vai ver se você está disposto a verdadeiramente herdar os céus. Para ver se dentro de você vai sair o que o seu coração está cheio, vai sair coisas boas. Amém? Amém. Amém. Eu queria ficar mais tempo contigo aqui, mas eu sei que você tem um compromisso. Tem. O pastor Agapito está ali te aguardando, né? Vocês têm que também, o pastor Fernando deve estar lá coçando a cabeça, tirando o cabelo do olho, deve estar né? passando a mão na carequinha dele assim, ó, nervoso. Mas eu sei que você tem bastante coisa aí para falar ainda, né? Tem, muita. Será que você consegue voltar aqui próxima segunda para a gente continuar e ir para o final? Vamos, porque daí a gente pode dar mais testemunho, eu posso entrar e dar alguns aconselhamentos sobre desenvolvimento da área financeira, o que esperar, o porquê, como enfrentar esse processo inicial da transformação. Podemos falar muita coisa interessante. Fechado então. Galera, compartilha aí esse vídeo, tá? Segunda-feira que vem, 21h, nós vamos então à segunda parte com o pastor Rodrigo, tá bom? Compartilha o vídeo e manda para um monte de gente aí. Pastor, obrigado por enquanto, né? Obrigado também ao pastor Agapito que está aqui, do nosso ladinho aqui, né? Ficou 1 hora de molho ali. Ficou, está cuidando da agenda. Descansando. Mas tá certo. Querido, obrigado mesmo, tá bom? Eu que agradeço, pastor. E segunda-feira que vem, então. Incrível. Maravilha. Segunda-feira, então, segunda parte aí do testemunho com o pastor Rodrigo. Pessoal, Deus abençoe a todos. Ótima semana. Voltamos na segunda-feira. Fique com Deus. Amém.